Fala pessoal, alô torcida do Vasco, grande abraço a todos vocês. Estamos aqui para falar de Vasco. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aos torcedores vascaínos que estão participando sempre do nosso canal Colina em Foco, que estão inscritos no canal Colina em Foco, mais do que isso, que estão divulgando o canal Colina em Foco. Hoje, o canal tem feito aí grandes transmissões, algumas narrações dos jogos do Vasco. O canal tem trazido para você, torcedor vascaíno, muitas informações através do incansável Joel Silva, que hoje está em casa, Páscoa, está com a família, e nós estamos aqui com você, torcedor. Então, é muito importante que você divulgue o nosso canal, é muito importante que você espalhe para todos que tem um canal feito para vascaíno e feito por vascaínos. É importante isso. E hoje o canal comemorando um mês e 2 dias, na verdade, de vida. Já estamos chegando aí a 23 mil inscritos. Bacana, eu tenho a agradecer a todos vocês. Vamos falar um pouco de Vasco, bater um papo aqui. É importante sempre a sua participação, a sua opinião, então entre aí no canal, deixe o seu palpite, a sua opinião. Vasco enfrentou o Flamengo, muitos achavam que o Vasco tomaria uma pancada daquelas, né? A verdade é essa, né? Muitos achavam que o Vasco seria escovado pelo Flamengo. Só que é Vasco, gente. É Vasco. Tem a Cruz de Malta no peito. Quando você pega um Ceará, você joga mal, perde por 2-1, o Flamengo vai lá, mete 6-0 do Juventude, vamos sacudir o Vasco. É mais embaixo o negócio. Não é assim que funciona com o Vasco. Quando você passa para os jogadores, como o Pedrinho passou, a diretoria tem passado, o que é vestir a camisa do Vasco, quando você mostra ao elenco a importância de se ter uma torcida diferenciada, como é a torcida do Vasco. E os jogadores sabem disso, na verdade, né? Até porque eles entram em campo com o São Januário lotado e ficam arrepiados. Essa é a mais pura verdade. É lógico que a gente fica preocupado, sim, com algumas atuações do Vasco e questionamos, sim, o trabalho do Carille. Por que não? Se o Carille começar a vencer todos os jogos, vai ser aplaudido. A gente entra na fila para pedir desculpa. Você não entra, não, se o Carille conquistar um título, se levar o Vasco a uma grande decisão, se fizer uma campanha belíssima no Campeonato Brasileiro, todo mundo entra na fila para pedir desculpas ao Carille. A gente até quer que isso aconteça. Mas, para isso acontecer, o Vasco precisa jogar bem. Mais do que isso, o Vasco precisa vencer os jogos, ganhar os adversários. E contra o Flamengo, alguns torcedores, aliás, muitos torcedores, esperavam que o Vasco fosse massacrado, derrotado. E como o Vasco se posicionou quando entrou em campo, eu penso que assustou a equipe adversária. Sabe por quê? O Vasco mostrou como se joga, como é vestir a camisa do Vasco e enfrentar um rival, enfrentar um adversário. Tudo bem que nós vimos alguns erros da equipe dentro de campo, tanto é que o adversário tem um elenco melhor, isso é incontestável, não adianta a gente ser hipócrita aqui também e dizer, não tem essa, né? Mas o Vasco mostrou como se joga com a camisa do Vasco. Por isso, no meu modo de entender, os jogadores merecem os aplausos, sim. Tem que ajustar algumas coisas? Tem que ajustar muita coisa ainda. Ninguém está satisfeito por estar na metade da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Eu, pelo menos, não estou. Né? Você está satisfeito aí? Você que está assistindo? Eu não estou satisfeito. Eu quero que o Vasco brigue por algo maior. Brigue por uma vaga na Libertadores, por exemplo. Claro, queríamos que brigasse por título. A gente sabe que não existe o impossível, mas vamos analisar o futebol como ele deve ser analisado. O elenco do Vasco hoje não é um elenco forte para brigar por título, mas é um elenco que, se tiver dedicação, se tiver vontade, gana, se honrar a camisa, ele conquista, sim, uma das vagas para a Libertadores. Nós estamos falando isso no começo do campeonato, no início da competição. E aí você vai falar assim, ou alguém pode falar, pô, cara, o Vasco ontem
foi para trás e o Flamengo partiu para cima, tanto é que o Léo Jardim foi o craque do time, o Flamengo, o craque do jogo, o Flamengo merecia a vitória. Futebol, para mim, não é coisa de merecimento. Vitória. Merecia a vitória. Não. Para mim, merece a vitória quem bota a bola na rede. Pô, mas aí foi ataque contra a defesa. E não foi assim o jogo. Primeiro que não foi ataque contra a defesa. E segundo, do meu modo de entender, desde que eu entendo de futebol, desde pequenininho que eu acompanho futebol, o goleiro faz parte do time. Eu estou enganado? Hã? Não estou errado, não. O goleiro faz parte do time. Todo bom time começa por um bom goleiro. E o Léo Jardim, pô, não tem como falar do Léo Jardim, pelo menos nesse jogo de ontem contra o Flamengo. Ele simplesmente fechou o gol, mas faz parte do time, gente. É do goleiro, como diziam os antigos, ao ponto esquerdo, 1 ao 11. E o nosso goleiro fechou o gol. E o sistema defensivo foi bem, apesar de ter dado algumas brechas para um time que tem muita qualidade para finalizar. Só que nenhuma bola entrou, porque nós temos o melhor goleiro do Brasil. Então, nosso goleiro está de parabéns. Penso eu que o Carille fez um bom trabalho na partida de ontem, mas precisa fazer com que esse trabalho continue, tem que dar uma continuidade para que o Vasco possa galgar lugares melhores na tabela de classificação. Aliás, por falar em tabela, vou olhar na minha cola aqui, a tabela do Vasco não é nada fácil. Por exemplo, próxima partida, a gente esquece o Brasileirão e pensa na Copa Sul-Americana. Lanús, São Januário, na próxima terça-feira. Difícil? Difícil. Não pense que jogando em casa que vai ser fácil. Mas o Vasco precisa do seu apoio torcedor. Ou seja, você que está no Rio de Janeiro, você precisa ir ao estádio, você precisa lotar o estádio de São Januário, fazer que São Januário seja verdadeiramente o caldeirão que a gente conhece para que o Vasco conquiste essa vitória. Aí depois tem o Cruzeiro. E o Carille ontem na coletiva, ele vibrou com a situação de enfrentar o Cruzeiro só no domingo. Porque tem tido jogos sábado e terça. Então, o Vasco está sendo sufocado pelo calendário. Pô, mas vocês estão reclamando? Não, ninguém está reclamando do calendário. Pelo contrário, a gente está gostando. Você sabe por quê? Porque quando a gente disputava só o Brasileirão e caía na primeira fase da Copa do Brasil, a gente ficava louco vendo os outros times jogando e o Vasco de fora. Então, eu não quero nem saber. Cara, ele tem que dar o jeito dele lá, mas nós temos que participar da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro. E fazer de tudo para o time ir bem em todas as partidas. Aliás, ele falou ontem na coletiva, né, produção? Falou que não tem priorizar um campeonato outro, pelo menos por enquanto, né? Foi isso que ele falou, que não tem como priorizar um campeonato outro. Ele vai com o que tem de melhor na partida contra o Lanús. E até já adiantou que possivelmente o Adson está fora, que ele saiu machucado na última partida. Nada grave, mas o Adson já não jogou essa partida contra o Flamengo. Que no meu modo de entender, se o Adson estivesse em campo, o Vasco poderia ter saído com uma vitória, porque se vocês forem analisar como que a defesa do Flamengo se postou, a defesa mesmo, zagueiros e laterais, eles se postaram à frente do meio-campo, do círculo central, e era bola para cá, bola para a esquerda, para a direita, bola na área, e o Vasco às vezes se livrava da bola para se livrar do sufoco, o que não está errado, que o próprio Carille disse que às vezes tem que dar chutão e falou sobre o Odivan, que foi nosso campeão da Libertadores em 98. Então, às vezes tem que ser zagueiro. O Carille falou o que o Luxemburgo tinha falado do Odivan lá atrás e deu o Odivan como exemplo. Mas quando chegava essa bola no meio campo, não tinha ninguém com velocidade, infelizmente. Então, eu acho que o Adson fez muita falta nessa partida. Espero que ele não faça falta no jogo contra o Lanús. Mas o Vasco vai com o que tem de melhor. E o Carille já disse isso. A gente fala do jogo do Flamengo, volta para a Sul-Americana e vamos agora para o Campeonato Brasileiro de novo. Porque depois ele pega o Cruzeiro. Por isso que o Carille está vibrando, porque ele vai ter quarta, quinta, sexta, sábado e só no quinto dia ele enfrenta o Cruzeiro. Ou seja, ele vai ter 4 dias para descansar, treinar e enfrentar o Cruzeiro no quinto dia. Coisa que não vem acontecendo. Então vai pegar... os jogadores vão um pouco mais descansados para cima do Cruzeiro. Aí mais 5 dias depois, aí ele tem segunda, terça, quarta e quinta, 4 dias. Que depois ele pega o Operário de Ponta Grossa,
pela Copa do Brasil. Na sequência, isso na quinta, aí na sequência o Palmeiras domingo em Brasília pelo Campeonato Brasileiro de novo. Quer dizer, não tem jogo fácil, não tem tranquilidade, mas a partir de agora, pelo menos se você for olhar na tabela, né, nas tabelas das competições, o Vasco vai ter sempre um dia a mais do que está tendo agora para poder treinar e descansar. Com esse elenco que o Vasco tem, vamos ser sinceros, né, gente? Com esse elenco que o Vasco tem, né? Se você for ver que o Vasco empatou com o Melgar fora, venceu o Puerto Cabello, não estou falando das atuações. Quando o Puerto Cabello não gostei da atuação. Então, vamos lá, pontuação. Empatou com o Melgar fora, venceu o Puerto Cabello em casa. Então, são 4 pontos na Copa Sul-Americana. O Vasco venceu o Sport. Tomou a lambada do Corinthians, que aquela a gente não quer nem lembrar. E perdeu para o Ceará também jogando muito mal. Então, fora isso, as coisas parecem que estão, né, começando. E se o Vasco mantiver a pegada que teve contra o Flamengo, né? Porque se não mantiver também, nós vamos questionar. Por que jogaram daquele jeito contra o Flamengo, com ímpeto, com vontade, com disposição, né? Nós vamos questionar. Espero que a gente não precise fazer isso. Porque nesses 4 jogos próximos, eles vão definir aí mais ou menos o destino do Vasco, principalmente na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. Voltando ao jogo que nós tivemos contra o Flamengo, eu gostaria inclusive de saber da opinião de vocês, torcedores, o seguinte: o que vocês acharam do nosso ataque com o Rayan e o Verratti? Tudo bem que o Verratti não teve as oportunidades que ele costuma ter, né? Teve uma cabeçada que ele teve que buscar a bola lá atrás, quase que ele caiu para buscar a bola, né? E o Piton novamente não colocou a bola para o Verratti cabecear, né? Mas o Rayan teve 2 oportunidades que, no meu modo de entender, ele tomou uma decisão errada. Primeiro, ele deu aquele passe para o Verratti, que o Verratti meteu a mão na bola, que é para a bola bater na trave. Ele tinha que ter metido o pé na bola, gente. Tinha que ter encaçapado. Fecha o olho e chuta. Ah, mas a bola estava muito em cima, estava mais para o pé direito. Chuta com o pé direito, pô. Chuta com a perna direita, mesmo que não seja boa. Então dá um bico nela com o pé esquerdo. Tem que fazer o gol, tem que chutar para o gol. E ali, pelo ângulo, eu acho que poderíamos ter feito ali um gol em cima do Flamengo e poderíamos ter saído com a vitória. Ah, os caras tiveram muitas chances, mas nosso goleiro pegou. Ali, eu não estou dizendo isso, ali eu estou dizendo que foi a falta da finalização. E teve uma outra também, mais para o final do jogo, se o torcedor se recorda, o Rayan estava no final do campo ali, perto da linha de fundo, ele poderia ter tocado para trás, tinham 2, se eu não me engano, Verratti e Jair, alguma coisa assim, mas o Verratti mais um. Ele, em vez de fazer isso, cruzou nas mãos do Rossi, o Rossi já ali, meio que batido. Então a tomada de decisão do Rayan, para mim, foi o principal erro do ataque vascaíno. O Nuno, a gente não tem o que dizer do Nuno, né? O Nuno, ele se apresenta para o jogo, ele ajuda na marcação, ele não tem time A, B ou C para ele, não tem time grande ou pequeno, ele parte para cima de qualquer jeito. Penso que foi um achado do Vasco e o Nuno vai ser muito importante nesse jogo aí contra o Lanús. Quer dizer, eu acho que o Nuno vai ser importante nessa temporada inteira, porque eu acho que o Nuno vai crescer de produção. Pode anotar isso aí. O Vasco precisa de reforços? Essa foi a pergunta que o Carille ouviu mais uma vez na coletiva deste último jogo no Maracanã. E aí ele baixou a cabeça e disse o seguinte: bom, eu vou falar para vocês pela última vez. E deixou claro o seguinte: quando ele foi contratado pela diretoria do Vasco, eles falaram: a gente tem isso aqui, não tem mais como contratar. Então ele, para não pegar mal, de acordo com ele, e bater de frente com a diretoria do Vasco e pedir reforço através da imprensa, ele falou a verdade. Falou: então é isso que acontece, eu não posso chegar aqui e pedir reforços, porque os caras já me deram o que eles podem me dar. Então, nesse sentido, a gente entende a situação do Carille, que não quer ser deselegante e bater de frente com a diretoria do Vasco. Ele sabe que precisa, gente. Claro que ele sabe que precisa. Tanto é que quando a imprensa começou a questionar: vem cá, por que você tinha o Lloyd no banco e você não usa o Lloyd? A gente queria entender isso aí. E aí ele falou o seguinte ontem do Lloyd: o Lloyd, primeiro, ele tem que entender o que é o Vasco, né? Aos poucos ele vai se adequando. Quer dizer, ele protegeu o jogador,
né? Proteger o Lloyd, né? Para não queimar o jogador que vem entrando e entrando mal. Vinha entrando, que pelo menos nas duas últimas partidas, ou três, duas, né? Ele não entrou, mas figurou no banco. Também não é para queimar o jogador. Eu acho que ele pensa dessa maneira. O Lloyd até agora não provou nada, mostrou só que é fraco tecnicamente. Quero eu queimar minha língua. O torcedor também quer queimar a língua, né? Porque tá todo mundo reclamando do Lloyd, mas o torcedor quer, eu tenho certeza que quer queimar a língua também. Você quer que o Lloyd entre lá, faça 2 gols e ganhe o jogo? Também quero. É mais um pra gente pedir desculpa. Mas no momento, o Lloyd não tem condições. Então, o Carille, de uma forma elegante, eu diria, está tentando proteger o Lloyd, né, para que o jogador não possa ser queimado. Eu vou falar só de um detalhe aqui, eu não sei se a gente tem imagem para mostrar aí, para cobrir, né, mas se não tiver, eu peço a você, torcedor, que vá até o YouTube e assista, porque não pode ser loucura minha isso, não pode. O Gerson, no meu modo de entender, na minha opinião, deveria ter recebido um cartão amarelo ou até ter sido expulso. Eu acho que caberia mais o vermelho ali. No primeiro tempo, quando ele largou o braço no rosto de um jogador do Vasco. Peraí, cara. O Klaus nada fez. O Klaus nem pediu para olhar no VAR. O VAR sequer chamou. O Vasco ganharia o jogo com um jogador a mais, mudaria a história do jogo de alguma maneira. E a gente está falando de um jogador que tem qualidade para jogar no time adversário e que largou o braço e que deveria ter sido chamado o VAR sim, ou o VAR ter chamado o A para olhar. Nada disso aconteceu. Então existem essas coisas que a gente começa a questionar quando se trata de Vasco e quando se trata de VAR. São coisas que a gente bota a mão na cabeça e fala, espera aí, cara, alguma coisa está acontecendo. Não é possível que os caras veem isso aí, tá na cara e nada mais acontece. Mais uma coisa que eu me lembrei aqui, que é importante a gente dizer, tinha muita gente, até antes desse jogo, com o Flamengo, né, pedindo a saída do Carille. Agora eu não sei como é que tá, quero até saber de você, torcedor, o que você tá achando. Você mudou de ideia, você não mudou? Coloca aí, entra aí no canal Colina em Foco e coloca a sua opinião aí. Sabe por quê? Porque o Carille foi questionado se recebeu alguma proposta do Corinthians. E essa foi a frase dele. Diz que ficou sabendo pela imprensa. Frase do Carille. Não tem nada. Não tive contato de ninguém. Portanto, o técnico do Vasco não teria recebido nenhuma proposta do Corinthians, que acabou de demitir o Ramon Dias. Portanto, se tem algum torcedor do Vasco que está esperançoso de que ele vá para o Corinthians, pelo menos foi o que ele disse, isso não vai acontecer agora. Olhando na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, a gente vê, né, os times ali na liderança e vice-liderança e vê o Vasco, de certa forma, próximo. 7 pontos. O Vasco figura hoje com 7 pontos na tabela de classificação e está exatamente no meio da tabela. É lógico que, se você for analisar 15 pontos disputados, é isso? 5 vezes 3, isso aí, 15 pontos disputados é pouco. Um time que da tradição do Vasco. Mas se você for analisar o elenco que o Vasco tem, aquilo que a gente tem passado, aquilo que a gente está precisando e o resultado contra o Flamengo, que é um time de qualidade, é inegável isso aí, a gente, pela atuação do nosso time contra o Flamengo no jogo de ontem, a gente pode sim passar a acreditar em algo melhor. Por isso que eu digo, com gana, com disposição, com vontade, né? E com muita. E querendo demais honrar a camisa do Vasco, eu acho que o time do Vasco pode sim brigar por uma das vagas na Libertadores. Ah, mas tá cedo. Tá cedo, mas é jogo por jogo. Concordo também com o Carille quando você não prioriza nenhuma competição. Eu acho que você tem que ir com aquilo que você tem de melhor. Copa Sul-Americana, vamos jogar, cara. Quem não tiver condições de jogo na outra partida, vai ficar de fora, porque a outra partida é Brasileirão. Não adianta chegar e se dedicar na Copa Sul-Americana ou Copa do Brasil, e quando chegar na 30ª rodada do Brasileirão, o cara ficar desesperado também. Pô, precisamos vencer 5 jogos de 8. Aí o buraco é mais embaixo. Aí o negócio fica feio. E quando você está lá embaixo, a gente sabe bem disso, na tabela de classificação
do Campeonato Brasileiro, para sair de lá é um filme de terror. Então, eu acho que isso não pode acontecer. Pelo menos é o que eu penso em relação a priorizar competições. Vamos até onde a gente aguenta. Carille está fazendo um trabalho que tenha agradado a todos? Não. Mas vamos dar um pouquinho de tempo. É porque eu falei, você está torcendo para o Carille cair, você vai torcer para o Flamengo ganhar o Vasco, então. E isso a gente não vai fazer. Então, como o Carille montou o time, tudo bem que o Léo, ele deve a metade do salário dele desse mês ao Léo Jardim, viu, Carille? É importante dizer isso aí também, porque o Léo Jardim foi o craque do jogo, né, e fez defesas excelentes e milagrosas. Mas quando você empata o jogo da maneira que você empatou, conquistou um ponto, a tendência é que os jogadores ganhem confiança, a tendência é que o Vasco passe a jogar melhor e aí passe a pontuar ainda mais e, por que não, ir bem também na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. É isso aí. Eu acho que é isso para falar de Vasco. Não adianta a gente também ficar falando de muitos jogos à frente, porque senão a gente começa a fazer muito cálculo, né? Lanús, Cruzeiro, Operário e Palmeiras. Para por aí, tá bom. É um jogo de cada vez. Primeiro é o Lanús, a gente vai para São Januário, vai invadir a colina histórica de São Januário, vamos para cima, vamos mostrar que quem manda aqui é o Vasco e vamos conquistar esses 3 pontos, porque o Lanús é o adversário direto do Vasco na briga por esse primeiro lugar na Copa Sul-Americana. Lembrando que o segundo colocado não se classifica direto. O segundo colocado vai para uma repescagem, pegar algum terceiro colocado da Copa Libertadores. Então, para não ter essa dor de cabeça, é melhor ficar em primeiro. Você está no canal Colina em Foco e eu quero mandar um abraço para o Joel Silva, que está aí descansando. Feliz Páscoa para o Joel, para todos vocês, torcedores vascaínos. Fique com a gente aqui, tem muitos vídeos, tem muita informação do Joel no dia a dia. Todos os jogos do Vasco, temos as narrações. A gente tem muito para falar de Vasco para você, torcedor. Pode discordar, pode colocar a sua opinião, pode participar sempre com a gente. Divulgue o nosso canal. O canal é feito por você, é feito para você, torcedor do Vasco. Feliz Páscoa a todos. Que Papai do Céu ilumine a todos vocês, ilumine a todos nós. Colina em Foco. Até a próxima.